Nesse vídeo pretendo discutir a dissonância cognitiva em relações abusivas. Então, antes de tudo, nós precisamos entender o que é dissonância cognitiva. Né? É um conceito que é criado a partir das pesquisas de Leon Festinger. Né? Ele fez pesquisas, criou o conceito que se refere a uma espécie de contradição entre o que se acredita e o que se faz. Né? Basicamente, a ideia de dissonância cognitiva se refere a quando há uma inconsistência ou uma contrariedade entre os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. Ou a gente pode até expandir, pensar numa contrariedade ou inconsistência entre o que são nossos comportamentos, atitudes, nossos pensamentos, e isso se inclui crenças e valores, e as informações disponíveis, o que nós sabemos ou não sobre algo. Em resumo, quando temos uma dissonância cognitiva, quando agimos de modo diferente com as coisas que acreditamos, valorizamos, pensamos. Quando tudo aquilo que está no campo do nosso pensamento, da nossa cognição, dos nossos valores, é inconsistente, é contraditório em relação às nossas ações. Né? Então, basicamente, se refere a uma tensão entre o que acredita e o que se faz e as informações disponíveis que a pessoa possui sobre seu próprio comportamento e sobre as consequências do que ela própria está fazendo. Né? Então, em resumo, o que se faz é diferente do que se acredita, ou do que se diz, ou do que se pensa. Tá? Todo mundo vive em uma situação ou outra dissonância cognitiva, né? A pessoa, por exemplo, pode estar preocupação com o meio ambiente e jogar lixo no chão. É uma forma de dissonância cognitiva, né? Você acredita que é importante proteger o meio ambiente, mas você não faz. Ou você acredita que o cigarro faz mal e fuma. Ou você se preocupa com a sua saúde, mas bebe demais e deteriora a sua saúde. Todos nós temos, né? Vivemos situações de dissonância cognitiva. Né? Mas há casos em que isso claramente é mais acentuado. Né? Todos esses exemplos que eu dei são exemplos mais cotidianos e exemplos que vão estar certamente presentes na vida de várias pessoas. Mas há casos que não afetam só a vida da própria pessoa, e sim afeta a vida dos outros. Não tem só a ver com uma divergência entre seus valores e um choque consigo mesmo, mas que causa danos aos outros. Né? E nisso a gente traz a dissonância cognitiva para as relações abusivas. Né? Bom, como é algo presente em todo mundo, a gente tem que pensar. Então, como a maioria das pessoas reagem à dissonância? Né? Muitas vezes nós não percebemos. E quando alguém nos aponta, quanto maior for a contradição ou a discrepância entre o que nós fazemos e como nós agimos, maior é a ansiedade que nos gera. Né? Maior quando nós percebemos que agimos mal ou que agimos de uma forma que não está congruente com nossos valores, com nossas crenças, com aquilo que nós pensamos ser o correto, a tendência é que tenhamos ansiedade. Né? Então, há uma tendência geral, e isso também é discutido em Festinger, de que a pessoa que percebe essa incongruência, chamada de dissonância cognitiva, tome alguns caminhos possíveis. Né? Primeiro, refletir sobre a crença. Se a minha crença é não adequada às minhas ações, eu mudo a crença, eu mudo o que eu penso. Então, vou pensar outra coisa, então vou refletir sobre o que eu penso. Será que está congruente? Ou eu mudo a minha ação. Né? Por exemplo, né, no caso do meio ambiente, me preocupo com o meio ambiente e jogo lixo no chão. Eu posso repensar e falar, tá, no fundo eu não me preocupo mesmo, então vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Então você abandonou sua crença. Mas você pode também mudar seu comportamento. Eu não ajo de maneira apropriada. Então você muda seu comportamento. Né? A culpa e a ansiedade em relação à contradição, você perceber que há algo contraditório em si mesmo, te faz mudar ou abandonar uma crença, ou modificar uma crença, ou mudar seu comportamento. Essa é a forma mais saudável de lidar com a dissonância cognitiva. Então todos nós temos dissonância, tem uma forma saudável de lidar que é adequar minha crença ou mudar meu comportamento.
Mas existem formas que são mais problemáticas, né? Por exemplo, não ligar, né? Por exemplo, a gente vê em casos na política, por exemplo, né, em que a pessoa simplesmente não consegue entender a própria dissonância ou não liga para a contradição. Nisso a gente pode ver que são pessoas que têm QI baixo, né, baixa capacidade de insight, de perceber seus próprios comportamentos, ou simplesmente não liga para a contradição, né? Mas há um outro tipo de comportamento, esse mais nocivo, tanto para a própria pessoa como para os outros, que é adequar sua percepção, justificando o comportamento, arranjando uma desculpa para o comportamento que vai contra as suas crenças, entrando em negação, né? Isso nós chamamos de racionalização na psicologia, porque é um conceito que vem da psicanálise, e eu vou explicar o que é isso, né? Antes de explicar, é importante chamar atenção para alguns pontos. Todos nós, como pessoas, sejam as pessoas mais más que nós conhecemos, todos nós nos consideramos éticos e bons. Só não se considera ético e bons os verdadeiros psicopatas, né? Porque eles simplesmente não ligam se eles sabem que fazem algo mal, né? Todas as pessoas se consideram éticas e boas. Então por que as pessoas fazem coisas ruins aos outros? Porque elas vão estar numa situação de dissonância não desfeita, onde elas simplesmente vão adequar a sua percepção racionalizando o que aconteceu, né? Racionalizando o mal, pensando que o dano que causa aos outros foi necessário, né? Então, todos nós nos consideramos éticos. Mesmo uma pessoa que causa a morte de outra vai tentar, se não for um psicopata e falar eu não ligo, tanto faz, ela vai simplesmente justificar como uma defesa ou como uma necessidade ideológica, política, religiosa ou por um sentimento de honra, vai justificar para se manter com a autoimagem boa. Todos nós precisamos nos sentir bons e corretos, né? Então aí que entra a questão dos relacionamentos abusivos. Pessoas abusivas tendem, e são abusivas por isso, a distorcer a realidade, distorcer a percepção das coisas. Elas têm um viés interpretativo no qual elas se sentem ameaçadas, e por se sentirem ameaçadas, elas ameaçam, né? Então elas distorcem, negam e justificam as coisas que fazem o tempo todo, para sentir que fazem o certo, para sentir que não estão errando, né? Que estão certas. Então, o que acontece numa situação de dissonância? Suponha uma pessoa se considera uma pessoa bondosa, ética, pacífica, mas num relacionamento ela é uma pessoa agressiva, mesquinha, né? Uma pessoa que causa danos ao outro. Como que ela vai agir? Ela vai racionalizar, ou seja, vai buscar uma justificação conveniente para não desfazer essa contradição, para não sair da dissonância cognitiva, né? Ela vai arranjar uma justificativa visando manter uma visão positiva de si mesma. Então ela vai manter a contradição, porque se ela se sentir contraditória e se sentir uma pessoa má e achar que o que ela faz é ruim, ela vai ter culpa e ela vai ter ansiedade. Então ela cria um discurso, produz um discurso para si própria como uma justificação conveniente, dizendo que, por exemplo, alguém agiu mal de maneira agressiva com o outro, ou causou danos ao outro. Ela vai dizer, só que ela se considera uma pessoa boa que age por motivos corretos. O que ela vai dizer? Que não foi intencional, que algo que o outro lhe fez fazer assim, então não é minha responsabilidade, ou vai justificar. Eu já vi pessoas que, por exemplo, são super conflituosas em relacionamentos, super abusivas, dizendo todas as relações têm problemas. E aí ela se mantém, só que ela se considera uma pessoa que não causa problemas, ela diz todas as relações têm problemas. Então, todos são assim, né? Ou a pessoa vai achar que não teve alternativa. Eu já vi uma situação em que uma pessoa, ao invés de tentar resolver o conflito com seu ex,
ela criava cada vez mais problemas porque ela se sentia ameaçada pelo ex que não a ameaçava e, ao o agredir numa situação, disse que não teve alternativa, sendo que era no meio de uma conversa, não tinha nada de problemático. As pessoas podem achar que foi necessário, por exemplo, foi necessário causar dano aos outros porque essa pessoa era ameaçadora, né? Isso, por exemplo, a gente pode ver em ideologias, em religiões, né? Elas podem servir como uma forma de racionalização para dizer que apenas fiz o necessário, né? Ou a racionalização pode ser apenas uma reação. Por exemplo, a pessoa se considera uma boa pessoa e não agressiva, mas ela age agressivamente com um outro, com o qual ela se relaciona, seja numa família, seja um amigo, seja um colega de trabalho, seja um namorado, namorada, marido, tanto faz. Age agressivamente. Ela vai dizer que não foi intencional, eu apenas reagi. Só que pode não ter havido uma ameaça e ser ela a pessoa agressiva. Só que ela precisa manter a visão positiva de si. Então ela não desfaz a contradição. O que ela pensa? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, eu defendo coisas positivas para a minha vida, mas eu ajo causando dano para os outros. Então o que eu vou dizer? O que eu vou justificar para mim? Essa ação não foi responsabilidade minha. Então ela elimina, alivia a culpa e a ansiedade por ter agido de maneira contraditória, né? Novamente, ideologias podem servir desse tipo. Eu já conheci, por exemplo, pessoas super egoístas que aderiam a um tipo de ideologia política mais igualitária para dizer que não são, para justificar. Mas já conheci também pessoas super egoístas que aderiam a ideologias políticas mais liberais para dizer todos buscam agem por si próprios e a liberdade é um fim último. Para justificar o quê? Que eu ajo como eu quero e danem-se os outros, né? Então, a liberdade é um fim último, né? E também já vi religiões, pessoas que são super problemáticas com as pessoas à volta, usando a religião para acusar os outros moralmente e servir de máscara para a sua própria imoralidade, né? Então ela serve como racionalização. Então você trata o outro como mal porque o outro é imoral, por exemplo, né? Então ideologias, religiões podem ser usadas dessa forma, mas não necessariamente. Uma pessoa racionaliza como simplesmente dizendo que fez algo necessário, que não foi intencional, que todo mundo é assim, que apenas reagiu a algo, né? Isso é muito comum em transtornos de personalidade, né? Muito se fala, quando falamos de relações abusivas, de transtornos de personalidade, isso é muito mais comum. A pessoa se ver como bom, se ver como alguém que tenha algo de positivo, achar que faz o certo, mas quando ela age muito mais, ela vai se ver com alguém que foi forçada a agir assim, induzida, né? São pessoas tipicamente contraditórias. Agora chegamos ao nosso ponto, né? Tem a questão dos transtornos de personalidade, tem pessoas traumatizadas que agem assim, né? Mas a gente pode pensar, pessoas abusivas são abusivas também porque tem um alto nível de dissonância em vários, como que eu posso dizer, em vários campos da vida, né? Então, nessas pessoas, tipicamente, ação diferente de discurso. Ação e discurso não vão bater. Elas vão ser pessoas que dizem defender certas coisas e agir, ser bondosas e tal, e na prática vão agir de completamente diferente, e isso faz parte, tá? Então, a dissonância em relações abusivas, ela é um fenômeno complexo, porque não só a pessoa abusiva da relação que vive em dissonância, o outro também. O outro entra em dissonância vivendo aquela relação, né? Então, vou explicar isso melhor. A pessoa abusiva, normalmente, tem maior frequência desse estado de dissonância cognitiva.
mais campos da vida, né? No caso de transtornos de personalidade, em muitos campos da vida. O que acontece? Essa pessoa vai agir mal e racionalizar os danos. Ela vai justificar, ao invés de mudar o comportamento ou mudar suas crenças, ela vai manter o comportamento, manter as crenças e dizer que o dano é justificado, né? E vai inventar alguma desculpa. E na verdade ela acredita na desculpa que ela inventou. Mas vocês provavelmente que já passaram por relações desse tipo, que conheceram pessoas desse tipo, vão notar que essas pessoas entram em crise quando elas percebem a contradição. Elas ficam muito emocionalmente instáveis quando você, por exemplo, aponta: olha, isso vai contra tudo que você me disse. Você é incoerente, você é hipócrita. Se isso for apontado, a pessoa tem uma crise. E essa crise ela vai entrar em negação, vai distorcer tudo o que aconteceu, vai tentar fazer gaslighting e dizer que não é isso que está acontecendo, né? Ela vai alterar tudo o que está acontecendo, né? Vou dar 2 exemplos. Eu já conheci uma pessoa narcisista que procurava, no caso eram 2 mulheres, eu vou dar um exemplo de 2 mulheres, né? Uma mulher narcisista que terminou com o namorado, só que ela era extremamente carente e se via como independente e forte. E ao mesmo tempo ela o procurava incessantemente, mesmo tendo ela terminado, já estando em outro relacionamento, e dizia, e esse cara não aguentava mais. Um dia ele chegou: olha, não me procure mais, você está em outro relacionamento, não me perturbe. Ela disse para ele: você que me procura, sendo que ele nunca procurou ela após o término, e ela já estava em outro relacionamento e via procurando ele. Então o que nós víamos nela? Ela não podia admitir que era uma pessoa carente, que estava precisando da atenção dele. Ela o procurava e quando ele falou: olha, você está agindo de um jeito e você fala outra coisa. Ela entrou em crise e aí sim parou de procurá-lo. Ficou com muita raiva, né? Por ter sido apontado, disse: você que me procura. Ele ficou em choque. Outra situação, nesse caso já de racionalização, uma pessoa que se via e se apresentava socialmente como uma pessoa totalmente calma, também é uma pessoa que eu cheguei a conhecer, totalmente calma, essa com traços mais borderline, né? Totalmente calma, totalmente se apresentava como uma boa pessoa que faz tudo por todos. Ela, na vida íntima, é completamente agressiva. O que ela fazia? Sempre justificava e se apresentava como vítima, dizendo que as agressões dela eram justificadas na atitude do outro. Sempre ela achava algum motivo para justificar. Nunca foi algo dela, né? Então esses são exemplos que mostram como se dá essa dissonância em relações abusivas, por exemplo, né? Que uma pessoa pode entrar em crise para manter a dissonância e entrar em negação e agir distorcendo tudo, ou simplesmente justificando como se tivesse feito o correto. Mas as vítimas também podem entrar em dissonância. E esse é um ponto importante. Elas podem racionalizar o sofrimento delas. Elas podem... Como que funciona isso? Você, por exemplo, vê uma pessoa que age de um modo e se justifica de outro modo. Você começa a entrar em dissonância também, racionalizando o seu próprio sofrimento, dizendo: ah, mas essa pessoa é uma pessoa boa, ela só age má. Você justifica a dissonância do outro entrando em dissonância. Ou dizendo: ah, ela teve um passado difícil, por isso ela age assim. Você vai, por exemplo, você pode ter um ideal de boa relação e você vai agir no contrário, tentando manter uma péssima relação, justificando e racionalizando o seu próprio sofrimento, dizendo: ah, no fundo, essa pessoa que me faz mal é uma boa pessoa. No fundo, essa pessoa não tem consciência, ela age assim porque teve um passado ruim. Então, o seu ideal de boa relação se opõe a uma relação péssima atual que você está tentando manter. E muitas vezes as pessoas tentam manter até com um ideal de falsa felicidade nas redes sociais quando estão sofrendo, né? Então, enquanto a pessoa, esse estado de dissonância cognitiva, para a pessoa abusiva pode se mostrar como uma falsa percepção de si. Mas para a pessoa que é vítima, ela vai entrando em dissonância, negando, justificando o que está acontecendo e criando uma falsa realidade onde a relação não é tão ruim assim. Onde no fundo o outro tem algo bom, onde no fundo a pessoa vítima do histórico de vida dela, né?
Então, tipicamente, a pessoa vai negar. A pessoa vítima também vai negar, também vai justificar, vai pensar no lado bom, vai pensar no passado. Então, isso é um ponto importante que eu acho que vocês têm que prestar atenção. A dissonância é um discurso seletivo para ambos. A vítima também pode entrar em dissonância, né? E só se sai da dissonância à medida que você supera. Ou seja, você entende, aceita que as ações desse outro é diferente do que esse outro pensa, do que esse outro faz, do que ele lhe diz, e que você está agindo contra você mesmo. Né? Você só sai dessa dissonância se você entende que o que você acredita como ideal de boa relação não se mostra na prática. Que o que você faz vai contra seu ideal de boa vida. Bom, e para encerrar, eu falei de transtornos de personalidade antes. A dissonância cognitiva é quase um estado frequente em transtornos de personalidade. É um estado em que há um agravamento. Eles vivem na dissonância e entram em dissonância em vários campos da vida. É algo muito forte quando eles perdem o controle da situação. Né? Então, está presente no narcisismo, em outros transtornos de personalidade, borderlines tem um grau bastante elevado de dissonância cognitiva. Né? Então, há nesses transtornos, especialmente, a tentativa de manter uma autoimagem que é falsa, frente a uma realidade contraditória, em eliminar essa contradição, em racionalizar as atitudes. Né? Então, essas pessoas vão manter essa imagem vão negar a imagem a contradição para manter uma imagem coerente, embora sejam muito contraditórias, vão distorcer o passado, as relações perdidas, os eventos do passado, para manter uma visão positiva de si. Então elas são pessoas que vão racionalizar bastante. Por exemplo, os exemplos que eu dei, a pessoa calma que é agressiva, a pessoa que se acredita calma e que é agressiva. Casos de transtornos de personalidade são casos em que isso é muito frequente, né? Mas eu acho que a gente não deve só tratar a pessoa abusiva e a sua dissonância, e pensar nela, mas também pensar nas vítimas e sua dissonância. Nesse vídeo eu apresentei mais o lado da pessoa abusiva, mas as vítimas também acabam tendo, nessas relações, dissonância cognitiva, agindo de modo a manter algo que vai contra seus valores, né? E aceitar um modo de superar uma relação abusiva muitas vezes é superar a dissonância cognitiva, entender que o que está acontecendo é diferente de tudo que você pensa e que você acredita. Né? E isso vale também para as pessoas abusivas. Elas podem conseguir deixar de ser abusivas na medida em que elas entendem que há uma contradição, entender que a contradição é inerente a elas e que elas podem superar essa contradição se elas de fato pararem de justificar suas próprias atitudes, suas atitudes que são nocivas aos outros.